Sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras MPT 30 anos, Novo Código de Processo Civil. Este evento continua as aulas iniciadas com o promotor de Justiça de Campinas, Dr. Marcos de Stefani, compondo as atividades de comemoração do jubileu de 30 anos de instalação da Procuradoria Regional do Trabalho, 15ª Região. Aproveitamos a oportunidade para informar que hoje haverão duas listas de presença, uma para o período da manhã e outra que deverá ser assinada à tarde para obtenção do certificado, que somente será emitido após o fim do ciclo de palestras. No período da tarde, nós teremos também a presença do Sans Club, que mostrará os benefícios exclusivos conseguidos para os colaboradores do MPT. Convidamos agora o Dr. Eduardo, procurador-chefe da 15ª Região, para fazer a abertura do evento. Bom dia a todos. Quero aqui dar as boas-vindas primeiramente ao Dr. Edson Torelli, procurador da República aqui em São Paulo, aqui em Campinas. Já foi procurador da República em São Paulo, foi juiz federal, tem um currículo aí muito forte, né? E agradeço também a comissão, Carolina, Fábio Kozaca, Fábio Vieira e Daniele pelo trabalho que vem sendo realizado, um trabalho muito importante, que tem possibilitado essas palestras importantes para nós. Todos sabemos aí que não é novidade, né? Que esse código é um código que tem muitos conceitos complicados, né? Uma mudança de paradigma, o processo deixa, né, aquele lado dele um processo sofisticado, né? Já vinha deixando com o passar do tempo. Nesse momento ele entra num escopo maior, que acredito, na maior efetividade, né? É um código que tem muitas questões a serem respondidas. Esperamos aqui que o Dr. Edson consiga hoje, né, passar alguma coisa da experiência dele e da competência que ele tem. Então, convido agora o Dr. Edson a se dirigir aqui à tribuna e tomar aí frente aos trabalhos. Edilson Vitorelli é procurador da República em Campinas, São Paulo, doutor em Direito pela UFPR e mestre em Direito pela UFMG. Foi juiz federal na 4ª Região e procurador do Estado de Minas Gerais. Foi também professor visitante na Stanford Law School e pesquisador visitante na Harvard Law School. É professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Senhores, muito obrigado, doutor Eduardo, muito obrigado por me receberem aqui no Ministério Público do Trabalho. Eu queria fazer um agradecimento especial à doutora Carolina, minha amiga, que me estendeu esse convite. Se for ruim, é culpa dela, vocês podem reclamar com ela. Eu fico muito agradecido e peço, primeiramente, desculpas aos senhores por não ter podido começar como tínhamos combinado na segunda-feira passada. Eu realmente passei muito mal com gripe nesses últimos dias, mas já estou recuperado e acho que hoje e na quinta-feira, como nós combinamos aqui de repor essa aula da semana passada, a gente consegue. A minha ideia é fazer uma passagem por todos os pontos principais do novo Código de Processo Civil. A única exceção, os procedimentos especiais, porque os procedimentos especiais dependem muito da área do direito em que você atua. Então, falar aqui sobre esse inventário, separação, não faria nenhum sentido. Mas, hoje eu quero conversar com você sobre procedimento, sobre a parte geral, princípios, procedimento em primeiro grau, precedentes, recursos e, se sobrar alguma coisa, na quinta-feira a gente termina e depois mais tutela provisória e execução. Então, a gente fecha o ciclo do início ao fim do processo civil. Eu espero que, ao final desses 2 dias, os senhores consigam, pelo menos, ter uma noção geral do código e saber onde as coisas estão, o que procurar, onde estão os principais problemas, os principais dificuldades aí, para que vocês possam pesquisar depois e aprofundar os pontos que interessam aos senhores. Como todos vocês sabem, vocês estão aí militando no processo do trabalho, é fundamental que tenham à mão a resolução 203 do TST, para que nós façamos as nossas comparações com aquilo que o TST entende aplicável ao processo do trabalho. Eu li, devo dizer a vocês que essa resolução é meio engraçada, porque ela é um CPC à la carte, né? O TST foi lá, igual a gente vai no restaurante à la carte, fala, não dá para trocar essa batata por um risoto? Ah, dá, então tá bom. A resolução é bem isso. Não que ela seja ruim,
no mérito. Algumas coisas que ela escolheu à la carte é melhor do que o que está no CPC. Ela escolheu aplicar coisas boas e não aplicar coisas ruins. Então eu não estou reclamando do mérito, estou reclamando do método. O método é um tanto quanto discutível, mas no mérito, muita coisa do que escolheu-se, optou-se por não aplicar, eu também não aplicaria se pudesse, porque são coisas ruins que o CPC trouxe. Mas, de modo geral, é bom que vocês tenham noção, é bom que vocês saibam também que a ANAMATRA, a Associação dos Magistrados do Trabalho, já ingressou com uma ADI contra essa resolução, mas essa ADI foi distribuída à ministra Carmen Lúcia, não teve liminar, aplicou-se aquele rito sumário lá da lei da ADI, então não teve nem vai ter, né? A ministra Carmen Lúcia não vai apreciar liminar, vai deixar isso rolar. Então, nos próximos anos, pelo menos, do jeito que o Supremo anda, nos próximos anos, é isso que está aí que vai valer. O TST vai usar essa resolução, pelo menos para os próximos anos. Então, é bom que a gente conheça o que está aí, para a gente entender, e fiquem absolutamente à vontade para me interromper, para trazer as questões práticas da realidade de vocês. Eu tenho uma coisa que a Carolina não sabe: quando eu era adolescente fui cantor, então por isso tenho muito fôlego, eu falo muito rápido, os meus alunos ficam absolutamente desesperados, mas não se constranjam pelo fato de eu falar rápido, porque podem ficar absolutamente à vontade para me interromper e para trazer quaisquer questões que os senhores queiram. Nós começamos então com os princípios e premissas do novo Código. O CPC iniciou nos seus 12 primeiros artigos com alguns princípios processuais, que o Código preferiu não chamar de princípios para não entrar nesse debate do que é princípios, qual é a natureza do princípio, etc. Então o Código chamou de normas fundamentais, adotou genericamente essa denominação normas fundamentais do processo civil. E traçou ali 12 normas fundamentais do processo civil, entre princípios e regras. A maioria delas é uma grande repetição de coisas que a gente já sabe, mas algumas têm alguns pontos interessantes. Então, no artigo 1º, nós temos ali supremacia da Constituição, no artigo 2º, princípio dispositivo, princípio do impulso oficial, artigo 3º, inafastabilidade da jurisdição e preferência pela solução consensual de conflitos. Aí eu faço uma primeira pausa. Isso é um ponto que o processo civil está trazendo do processo de trabalho. A preferência pela solução consensual dos conflitos. Nós não tínhamos isso no processo civil. Pelo contrário, no processo civil, quando o oficial de justiça vai à casa de alguém à casa de alguém para citá-lo de uma ação, você recebe uma citação para contestar sob pena de revelia. Quer dizer, é briga. Contesta ou tem uma pena. Então, partia-se do pressuposto de que a contestação era obrigatória, de que havia sim um conflito irreconciliável entre as partes que gerava um dever ou um ônus grave, sério, de contestar. O novo Código rompe com isso, a partir de uma perspectiva do processo do trabalho, eu devo dizer melhorada, até adaptada para melhor. Porque o novo Código, no artigo 334, que vocês têm que ligar aí a esse artigo 3º, vai nos dizer que o sujeito vai ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. E por que eu digo melhorada? Porque ele não tem que apresentar contestação nessa audiência. Se não houver conciliação, o prazo para contestar se inicia a partir da audiência. Então, nós temos uma metodologia totalmente nova de fazer processo civil, que começa lá no contrato com o advogado. Você agora pode contratar o seu advogado, a pessoa, o cidadão, só para ir à audiência. Porque ele não vai ter trabalho nenhum, ele não tem que elaborar contestação, ele não tem que levantar documento, ele não tem nada. Então eu posso chegar hoje no escritório de advocacia e falar: eu quero contratar o senhor para me acompanhar na audiência. Se não houver acordo, aí a gente conversa sobre honorários para o processo. Porque não há qualquer vinculação entre aquilo que acontece na audiência e o prazo de contestação.
Então, isso foi realmente, esse princípio que está aí no artigo 3º, foi efetivamente realizado pelo Código. Não é uma mera declaração de interesses, de, quem sabe nós vamos... quem sabe seria interessante se a gente conseguisse fazer um acordo. Não é isso. O processo colaborou metodologicamente para que a resolução consensual dos conflitos fosse uma realidade. Colaborou como? O advogado pode ir para a audiência sem ter qualquer trabalho relacionado ao litígio. E aí eu abro um parênteses dentro desse comentário. A gente tem que também ser um pouco, realista em relação a essa questão de conciliação. Quando eu estive nos Estados Unidos no ano passado, fazendo minha pesquisa de doutorado, eu tive a oportunidade de estudar o processo americano, e o processo nos Estados Unidos hoje tem uma média de 96% de acordos, seja na área civil, seja na área criminal, inclusive no penal. Então, a cada 100 ações que entram, o juiz julga 4. Por quê? Porque eles são presbiterianos, amorosos e gostam de fazer acordo com todo mundo? Não. Por que tem isso? Porque o processo é caríssimo. Porque se você responde a uma ação e litiga de má fé, você e o seu advogado correm um risco gigantesco de serem duramente punidos pelo juiz e o advogado, inclusive, perder a sua habilitação, disbarred, perder a sua carteira, e porque então o estímulo ao acordo é um estímulo econômico. As pessoas fazem acordo porque o melhor negócio para elas é fazer um acordo. Qual que é o nosso problema no Brasil, e que o direito do trabalho entendeu isso antes de todo mundo? Fazer acordo aqui é mau negócio. É mais barato ser réu. Só se faz acordo se esse for o melhor negócio. Nós só vamos construir no processo civil uma cultura de acordos quando o melhor negócio para ambas as partes for fazer acordo. E o processo de trabalho já entendeu isso muito bem, né? O direito do trabalho faz acordo mais do que qualquer outro ramo do direito, porque já se entendeu que você precisa forçar o sujeito a entender economicamente que esse é o melhor negócio para ele. Quer dizer, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Não adianta você achar que você vai conseguir abstratamente fazer as pessoas entenderem que gostam de acordos, se isso não for o melhor negócio para elas. Não adianta, isso é uma ilusão, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Então, o processo está fazendo a parte dele. A parte dele eu estou permitindo que a lógica do sistema mude. Você pode contratar um advogado só para ir na audiência e ver o que vai dar, e depois esse advogado trabalhar. Agora, enquanto for mais barato ser réu do que fazer o acordo, nós vamos continuar com baixos índices de conciliação. Não adianta achar que isso é diferente. Vocês estão muito mais avançados nisso do que nós, no processo civil. Com toda certeza, vocês estão muito melhor nisso do que a gente. Artigo 4º, duração razoável do processo, aquela bobagem que já está lá na Constituição há um tempão e não resolveu nada, né? O Código, isso aqui é o símbolo da varinha de condão do legislador, né? Os processos demoram, o legislador vai lá e fala: vou dar o direito fundamental de duração razoável do processo. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Só tem 12 anos que esse direito está na Constituição. E o que as estatísticas do CNJ mostram é que o processo brasileiro, de modo geral, não estou falando do processo de trabalho, o processo brasileiro, de modo geral, não vem se tornando melhor, ele vem se tornando pior. As estatísticas do Justiça em Números são assustadoras. Os índices de congestionamento estão cada vez piores. Eu dou aula para os alunos de terceiro semestre de Teoria Geral do Processo. O que eu digo a eles é que se eles acham o processo que a gente tem hoje ruim, eles devem se preparar, porque o que eles vão encontrar daqui a 3, 4 anos será pior do que o que nós temos hoje. O que nós estamos melhorando é com o processo eletrônico. Aí sim, isso tem trazido uma melhora, mas é uma melhora, realmente, sem sombra de dúvida, uma melhora, mas é uma melhora também que tem um horizonte
limitado, ela não vai resolver todos os nossos problemas do mundo. Artigos 5º e 6º, boa-fé e cooperação, e 7º, contraditório e paridade de armas. O Código tenta estabelecer o chamado paradigma do processo cooperativo. A ideia do processo cooperativo é um meio termo entre o sistema adversarial, adotado nos Estados Unidos, no qual o protagonismo é das partes, são as partes que fazem o processo, né? Quem viu aquele filme do Facebook, viu lá o ator que interpreta o Mark Zuckerberg prestando depoimento no escritório de advocacia, né? As depositions são realizadas no escritório de advocacia. E o sistema inquisitorial, que é o nosso, que tem um forte protagonismo do juiz. Tudo acontece por determinação do juiz ou perante o juiz. Muito pouca coisa acontece por iniciativa exclusiva e específica das partes. O sistema cooperativo tenta estabelecer um meio termo entre essas duas coisas. A ideia é, se a gente tem uma cooperação, uma colaboração entre partes e juiz, nós conseguimos, de um lado, evitar os vícios do sistema adversarial, que é dar liberdade demais para as partes e permitir que o mais forte abuse do mais fraco, mas também evitar os vícios do sistema inquisitorial, que é uma sobrecarga de trabalho para o juiz que impede que o processo avance em tempo razoável. Então, essa ideia de cooperação é realizada em vários artigos do Código. A gente vai ver mais adiante, mas, por exemplo, uma das coisas que vem se dizendo muito é o dever de prevenção. Cabe ao juiz alertar as partes sobre eventuais vícios processuais antes de decidir. Então, se tem um problema na petição, o juiz primeiro alerta a parte, depois ele decide. Nós tivemos uma forte restrição do princípio do iura novit curia, do juiz conhece a lei. O juiz conhece a lei, mas primeiro ele tem que avisar que lei é essa que ele está querendo aplicar. Então, não tem mais decisão sacada da cartola, né? Apareceu aqui um negócio, ninguém discutiu. Por quê? Por causa do contraditório. De que serve o contraditório se Eduardo e eu estamos aqui conversando sobre abacaxi e o juiz vem e decide laranja? O contraditório, então, não serviu para nada, né? Se a decisão é desconectada do debate, o contraditório é inútil. Melhor seria que não houvesse contraditório. Nós apresentávamos as nossas teses e o juiz decidia e pronto. Eu quero isso. Não quero pagar. Juiz, decide. Acabou. Era o suficiente. Então, conectar o contraditório à decisão é uma necessidade. A gente vê, quem tem experiência prática sabe que no dia a dia o processo civil brasileiro é uma conversa de surdos. Todo mundo fala e ninguém escuta. Porque o nosso processo é muito escrito, nós temos um processo predominantemente escrito, o papel aceita tudo, então eu posso apresentar uma tese e a parte contrária apresentar uma antítese que não tem nada a ver com a tese que eu apresentei, porque o papel aceita tudo, e o juiz fazer uma síntese que não tem nada a ver com nada do que a gente discutiu. Por quê? Não tem debate. Vejam que os nossos poucos atos orais, que são muito poucos, são muito ritualizados, né? Nós não temos um verdadeiro debate no processo. Pensem na sustentação oral. Sustentação oral é um ato completamente ritualizado. Eu chego lá, eu falo, eu tenho 15 minutos para falar, ninguém me interrompe, ninguém conversa comigo, o desembargador presta atenção se achar que merece ou não, senão ele não presta atenção, e pronto. E eu fico lá. Como que há uma sustentação? Se vocês ouvirem, peguem depois no site da Suprema Corte dos Estados Unidos, eles disponibilizam o áudio das sustentações orais. Não tem vídeo, mas tem áudio. A sustentação oral é um debate. São 30 minutos, mas são 30 minutos de discussão, de debate, dos juízes com aquele que está fazendo a sustentação oral. Eu ouvi uma, que era um caso que me interessava especificamente, o advogado fala 42 segundos antes de ser interrompido pela primeira vez. E daí para frente é pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Por quê? Porque todo mundo sabe o que está julgando. Eles julgam 80 casos por ano. Então todo mundo conhece, por ano, eles julgam 80 casos. Um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos tem 2 assessores. 2 assessores.
Eles julgam 80 casos por ano. Então todo mundo sabe muito bem o que está discutindo. Por isso é que tem debate, porque para você poder debater, todo mundo tem que conhecer o processo. Então, o debate existe porque existe conhecimento do processo. Aqui, no nosso volume processual, nós não vamos ter debate nunca. Porque é humanamente impossível que um ministro do Supremo Tribunal Federal conheça o número de processos que eles julgam. Aliás, eu disse que a Suprema Corte dos Estados Unidos julga 80 processos por ano. Vocês sabem quantos processos o Supremo Tribunal Federal julgou ano passado? Inacreditáveis. O Supremo Tribunal Federal no ano passado proferiu inacreditáveis 118 mil decisões. Entre monocráticas e acórdãos, foram 118 mil decisões. O próprio Supremo está disponibilizando essas estatísticas, até muito boas, as estatísticas do Supremo. Então, não adianta. Voltarei a esse tópico futuramente. O artigo 8º do CPC é um artigo de miscelâneas, é uma miscelânea de princípios. Aqueles princípios que eles acharam bonitinho, não tinham onde pôr, foram todos para o artigo 8º. Então são os princípios todos desconectados uns dos outros. Se vocês pegarem aí, tem atendimento aos fins sociais, dignidade, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência, uma mistureba de princípios que ninguém sabe por que estão reunidos aí no artigo 8º, mas estão aí, estão todos misturados. Depois, artigo 9 e 10, proteção da confiança e segurança jurídica. Acabei de falar, proibição das decisões surpresa, né? Então, conectando-se aí com o artigo 7º. Artigo 11, publicidade e dever de fundamentação. Esse artigo 11, vocês devem conectar com o artigo 489, parágrafo 1º. O 489, parágrafo 1º, é a matriz de fundamentação das decisões judiciais. O Código reforçou barbaramente o dever de fundamentação das decisões judiciais do juiz. Basicamente, o 489, parágrafo 1º, é uma coletânea daquilo que a gente vê na prática e não gosta. E aí ele foi falando que não pode. Então tem um lá, que é o meu favorito, que diz que o juiz não pode fundamentar com argumentos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Imagina só, né? Você tem um argumento genérico bastante, que ele se prestaria a justificar qualquer outra decisão. É isso que está escrito lá no 489, parágrafo 1º. O que é um completo absurdo. É óbvio que nunca foi possível fundamentar uma decisão com argumentos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. O 489, parágrafo 1º, não é inovador. Ele é esclarecedor apenas. Ele só está esclarecendo que simplesmente citar a lei não é fundamentação, usar argumentos genéricos não é fundamentação. Então, é uma lista. Agora vejam, pessoal, qual que é o problema, né? O problema é que, por que os juízes fazem isso? É isso que o Código desconheceu. Por que os juízes fazem isso? São vagabundos. Nenhum deles queria trabalhar, fizeram concurso para juiz porque acharam que era a profissão mais fácil, mais moleza do mundo. Claro que não. Fazem isso por uma brutal carga de trabalho que impede a adequada fundamentação. Então, essa questão do dever de fundamentação é mais uma amostra da varinha de condão do legislador, que achar que resolve o problema da má fundamentação, que existe. O problema da má fundamentação se resolve simplesmente mandando fundamentar mais. Não, fundamenta mais isso aí. Não é assim. Você tem que descobrir que causas são essas da má fundamentação. E ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava preocupado em levantar essas causas. Todo mundo simplesmente desceu o pau do juiz. Realmente, a figura do juiz no processo civil, no novo processo civil brasileiro, o juiz é um coitado. Principalmente o juiz de primeiro grau. Os juízes de tribunais, não. Agora, principalmente o juiz de primeiro grau é um coitado, levou pancada de tudo quanto é lado. E os juízes devem agradecer isso aos órgãos de classe, né? As associações da vida, que atuaram muito mal durante a tramitação do CPC, acreditaram que aquilo não ia passar,
Isso aconteceu com a gente também, viu? As nossas associações também não mudam muito. Mas como o Código tem menos coisa a dizer do Ministério Público do que tem a dizer dos juízes, o efeito sobre o Ministério Público acabou sendo menor, porque o Código tem menos a dizer do papel do Ministério Público do que do papel do juiz. A gente tem a Lei 7347 que não foi mexida. Então, agora, as nossas associações, nós temos que reconhecer isso, atuaram deficientemente. Este é um código dos advogados. Os grandes beneficiados por este código são os advogados. Eles fizeram o código em causa própria, do jeito que era melhor para eles. Basta dizer que o maior artigo do código é o que trata de honorários. São 19 parágrafos em um único artigo para tratar de honorários advocatícios de sucumbência. Então, a matriz ideológica desse código é uma matriz ideológica voltada para aquilo que os advogados achavam interessante. Então, nada é por acaso. Por que o dever de fundamentação dos juízes se tornou algo completamente brutal para o juiz? Depois eu vou detalhar isso melhor. Porque não foi o juiz que fez isso. Certamente um juiz não teria feito isso. O que os juízes estão fazendo agora? O que usualmente fazem, como diz um amigo meu, que é juiz federal aqui de Campinas, estão tentando resolver na canetada, fazendo enunciados dos encontros de magistratura, dizendo que não é bem assim. Você pega os enunciados do encontro da Infam, por exemplo, eu os apelidei de enunciado não é bem assim. Porque tudo é isso, não é bem assim. Fundamentação, não é bem assim. Paridade de armas, não é bem assim. Decisão de ofício, não é bem assim. Por quê? Porque realmente os artigos são pragmaticamente ruins. São pragmaticamente ruins, porque foram feitos por advogado, não foram feitos por juiz. Então, os juízes estão tentando agora remendar o negócio por intermédio de interpretação. O que eu entendo legítimo. É legítimo, porque o código não foi feito para funcionar da perspectiva do juiz. Foi feito para funcionar da perspectiva do advogado. Mas é a arena democrática, né? Nós é que deveríamos ter feito a lição de casa melhor antes de deixar o código ser aprovado. E como eu fui juiz, então eu falo isso com muita tranquilidade. Eu conheço bem essa realidade. Outra coisa que os juízes ficaram loucos é o artigo 12, é a tal da ordem cronológica de julgamentos, que foi atenuada pela lei que alterou o CPC 13.256, que alterou o CPC antes que ele entrasse em vigor. A ideia original do código era que os julgamentos, salvo exceções de prioridades, os julgamentos tinham que ser proferidos em ordem rigorosamente cronológica. Isso não foi adiante, o código foi alterado antes, para dizer que os julgamentos têm que ser proferidos em ordem preferencialmente cronológica. E os juízes erraram mais uma vez nisso aqui, porque acharam que botar preferencialmente no artigo 12 era um jeito velado de revogar o artigo. Dizer, não, é uma preferência, eu cumpro se eu quiser. Foi um erro estratégico isso aqui. Se era para revogar, devia ter revogado. Por quê? Porque no parágrafo 1º desse mesmo artigo 12, fala que, embora o parágrafo não foi alterado, o parágrafo 1º, quem está com o código na mão aí está vendo, continua com o texto de que a publicação da lista cronológica continua obrigatória. Embora seguir a lista seja preferencial, a publicação da lista continua obrigatória no parágrafo 1º do artigo 12. E aí, como é que eu não sigo uma lista que eu mesmo publiquei? É muito difícil, a não ser que eu tenha uma razão muito óbvia para isso, vai pegar muito mal. Né? Eu sei que para vocês que estão no âmbito trabalhista, isso é menos ruim, porque não há um acúmulo como existe na justiça comum. Mas na justiça comum, o que eu tenho dito aos meus colegas? Se a gente quiser, basta que a gente peça o cumprimento dessa obrigação. Porque uma vez que a lista for pública, segui-la acaba sendo um dever moral, ainda que não seja um dever jurídico, acaba sendo um dever moral. Além do mais, eu ainda poderia argumentar que, como o código diz que é preferencial, preferencial significa, na falta de outro critério, use este. Então, ou você me diz qual é o outro critério, ou você usa esse. Não significa não usar nenhum. Então, foi mais um erro estratégico. Se havia insatisfação com esse artigo 12, a solução era revogar.
Não era tentar fazer desse jeito. Esse artigo 12 é espelhado no artigo 154, que diz essa mesma coisa para o diretor de secretaria, e obriga o diretor de secretaria também a praticar os atos, a cumprir as decisões em ordem cronológica na qual são proferidos. Isso também ficou preferencial, etc, etc, mesma coisa que eu acabei de falar. Resultado, não sabemos se isso vai colar. Eu acho que no primeiro momento não vai, mas é uma coisa que está aí e que no futuro tem jeito de exigir. Tem jeito de exigir. É claro que não vai ser nada simpático, mas o Ministério Público não anda sendo premiado por simpatia nos últimos tempos. Então, se a gente chegar na correição, e disser para o corregedor, eu gostaria de ver a lista cronológica de conclusão na forma do artigo 12, parágrafo 1º, vai causar um mal-estar danado. Mas está escrito lá, não é nada ilegal, não estou pedindo nenhuma exorbitância. O artigo 12, parágrafo 1º, diz que ter essa lista é obrigatório. Então, vejam, mais uma vez, nós deveríamos ter interferido mais quando esse negócio foi elaborado. Agora, passou a papeleira. Doutor, pois não. Isso vale para o Supremo também? Para todos os tribunais. É por isso que isso foi atenuado, vamos dizer assim. Na verdade, eu sempre achei que isso era mais importante nos tribunais do que em primeiro grau. Porque é nos tribunais que a gente tem aquele fast track, né? Igual no Hopi Hari. Você paga um ingresso, chega lá, você descobre que você pagar mais, você não fica na fila. Não é? É exatamente o que acontece. A gente vê isso muito nos tribunais. Não é à toa que existe advocacia de tribunal, etc, etc. Não estou nem dizendo de corrupção. Não estou falando de corrupção. Estou falando que a gente sabe que isso existe. Que existe uma fila mais rápida para determinados escritórios, pessoas, processos, professores, etc, etc. Então, eu acho isso mais importante nos tribunais do que em primeiro grau. Agora, como conciliar isso com a prática? Imagina o Supremo julgando em ordem cronológica. Não é prático. O Supremo tem ação da década de 80, que não foi julgada até hoje. Ele tem uma de direito indígena, que é o assunto sobre o qual eu escrevo, que eu acompanho, que está no Supremo desde 86 e não foi julgada. Agora, como é a demarcação da terra indígena do Xingu, da terra indígena do Xingu. Olha só onde está isso, né? Até hoje não foi julgado. Agora, como que você consegue conciliar isso com Lava Jato, com Mensalão, com todas as outras coisas que o Supremo precisa julgar? Então, eu não estou elogiando isso, eu acho que isso não é prático. Eu entendo a ideia, eu entendo a boa intenção de quem quis escrever isso aqui. Acho que houve uma boa intenção por trás, de dizer, olha, na falta de outro critério, os processos têm que ser julgados cronologicamente. Eu entendo a boa intenção. Agora, e a prática? Não dá para fazer isso na prática. É que eu estou pensando aqui no seguinte, porque tirando essa questão misteriosa da advocacia de tribunal, uma parte do fast track, como você falou, é a questão do lote. Sem dúvida, claro. É muito melhor julgar por matéria, por lote de matéria, do que por cronologia. Quando eu era juiz, seu nome? Décio. Quando eu era juiz, eu fui juiz em Paranaguá, fui juiz federal em Paranaguá, no Paraná. É vara única. Eu pegava previdenciário, criminal, juizado, tributário. Como que você vai pegar cronologicamente? Mas como eu vou compatibilizar essa questão do lote com depois o IRDR, por exemplo? Chegarei no IRDR, nós vamos ter que discutir isso muito, com certeza. Agora, para compatibilizar com a cronologia, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como. Mas imagina o juiz de Paranaguá, ele tem que julgar um mandado de segurança sobre importação no porto. Aí ele julga. Aí qual que é a próxima matéria? É uma ação ambiental sobre construção na Ilha do Mel. Aí ele julga. Qual que é a próxima matéria? Previdenciário, auxílio-doença. Não tem jeito, ninguém trabalha assim. Ninguém trabalha assim, não é prático. O que ia acontecer nisso aqui? O que ia acontecer nisso aqui? Os juízes iam continuar fazendo exatamente como fazem hoje, e só ia mudar, ele ia segurar a sentença. Ele ia começar a deixar prontinho, e ia assinar, publicar na ordem. Ia ser uma ordem de publicação, não ia ser uma ordem de julgamento. É claro, é o que eu faria.
Né? Eu já tinha pensado nisso, é o que eu faria. Então, você continua trabalhando normalmente e coloca uma pessoa do gabinete para organizar a ordem de publicação e não de elaboração. E vai ser aí o que vai acontecer? Aquilo que já está pronto e já podia ser publicado vai ficar retido, esperando aquilo que não está pronto ainda. Então, por isso que eu falo. Mas no PJE não dá para fazer assim. Ah, é verdade. Mas dá para você deixar elaborado pelo assessor sem assinar. Dá para você deixar na minuta que o assessor, né, pronto para assinatura sem assinar. Então, assim, eu entendo a boa intenção. Agora, você vai dizer que isso aqui compatibiliza com a prática? Não compatibiliza. Bom, fechado, premissas teóricas. O código acabou com as condições da ação enquanto categoria processual. Não significa exatamente que não existam condições da ação. O artigo 17 diz lá, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, não significa que interesse e legitimidade deixaram de ser coisas essenciais para o processo. Significa apenas que o código não usa a expressão condições da ação. Não existe mais essa expressão no teor do CPC. E também não existe mais possibilidade jurídica do pedido. Então, volta e meia, vocês vão receber, a maioria vão atuar como autor. Eu já recebi uma lá e já tive o prazer de dizer, sujeito réu fez uma defesa de impossibilidade jurídica do pedido. E eu já tive o prazer de dizer que não existe mais impossibilidade jurídica do pedido, porque não existe mesmo. A impossibilidade jurídica do pedido era uma condição